Após dias, semanas, meses, anos de pedido dos inscritos, finalmente demos uma chance aos emuladores. Nesse vídeo iremos tentar rodar alguns games de PlayStation 2 em diferentes modelos de celular. Então fica por aqui, deixa o like e confere esse baita conteúdo especial que a gente preparou para você. Nesse vídeo em específico, usaremos o emulador Aether SX2, que é o mais recomendado e popular atualmente. Vamos lá! Para começar, falaremos um pouco sobre como que vai funcionar o teste. Jogaremos 3 games em 3 smartphones diferentes, um de entrada, um intermediário e um topo de linha. E a gente vai comparar os resultados e diferenças de desempenho de cada um deles. Uma outra coisa importante para se falar é que, como o GameBench, o aplicativo que a gente usa para medir os frames, não funciona nos emuladores, todas as medições vão ter de ser feitas na base do olhômetro. Então ele fica quando a gente faz as coisas no olhômetro, mas infelizmente vai ter que ser o jeito aqui para o emulador. Vamos começar com o aparelho mais fraco da nossa seleção, o Poco M5. Ele foi lançado em setembro de 2022 com o processador Helio G99 da MediaTek e 4 GB de memória RAM. Podemos esperar um desempenho bem baixo por aqui, levando em conta que esse é o modelo de entrada da nossa lista e emuladores costumam puxar bastante do processamento de um celular. A configuração que a gente usou para o Poco M5 foi com a Vulkan como engine, resolução em 2 vezes, ou seja, o upscale para 720p, a taxa de ciclo em 300% e o pulo de ciclo em 2. Você que é nerdão de emulador vai entender o que esse tanto de configuração significa. Esse setup foi o que rodou melhor os games da nossa lista. No Narutinho vocês podem ver que rodou super de boa. O FPS ficou variando entre 60 e 45, porém a velocidade se manteve estável na casa dos 100%, não ocasionando aquele efeito de câmera lenta que os emuladores costumam dar. Na hora de fazer algum combo com mais efeitos especiais ou quando dropa algum item no chão, dá para perceber sim uma certa quedinha na taxa de quadros. Mas não é nada absurdo, dá para zerar o game numa boa nessas condições. Eu diria que, por conta da posição da câmera e do estilo do jogo, dá para jogar a grande maioria dos games de luta no Poco M5 sem maiores problemas. Tá definido, selo roda liso pro Poco M5 no Narutinho. Trouxemos um jogo de corrida para fazer os testes também, tudo para dar mais variedade ao vídeo. Olha só, o Carbon já não teve uma performance tão lisa quanto o Naruto. A frame rate na maior parte do tempo ficou abaixo dos 40 e a velocidade por volta dos 70, 80%, o que é bem prejudicial para a experiência. Eu não diria que é injogável, você consegue entrar em umas corridas e jogar o modo história, porém tenha em mente que o game vai rodar em câmera lenta nos momentos em que tiverem mais de 3 carros na tela. O selo é roda, porém é um tantinho assim para não rodar. Estamos em clima de Resident Evil 4, já que em breve vai ser lançado o remake do jogo. Vocês estão acompanhando os spoilers? Quanto à nossa gameplay, o jogo não rodou tão bem quanto os últimos 2 da nossa lista. Ele teve um desempenho satisfatório nas partes em que não tem zumbis e é só encheção de linguiça pelo mapa. Porém, nos pontos onde tem muitos inimigos, ele acaba desacelerando bastante a performance, chegando a 60% da velocidade às vezes. De acordo com o que eu testei, é possível seguir no jogo com essas lentidões e travadas ocasionais. Porém, não temos como ter certeza de como o aparelho vai performar na hora de enfrentar um boss ou naqueles mapas mais no final do jogo, em que tem uma horda gigantesca de zumbis para você enfrentar. O selo é roda, porém fique ciente de que você pode ter alguns problemas mais pesados à frente durante a gameplay. O segundo nome da nossa lista é o Poco X4 GT, que teve há pouquinho tempo aqui no nosso canal. Ele foi lançado em junho de 2022 com o processador Dimensity 8100 da MediaTek e uma memória RAM de 8 GB. Esse smartphone é um exemplo de custo-benefício e poder de fogo. Nele podemos esperar um desempenho acima da média nos emuladores, com espaço ainda para alguns aprimoramentos visuais. A engine que usamos foi a OpenGL, com a resolução em 2 vezes, até dá para colocar 3 vezes, que resulta em uma imagem de 1080p, porém o desempenho acaba não ficando tão bom. A taxa de ciclo foi de 300% e o pulo de ciclo em 1.
Na vez do Narutex, temos um desempenho muito tranquilo, quase 100% perfeito. Eu digo isso por conta das eventuais quedinhas de FPS durante a luta. O ponto positivo foi a velocidade constante durante a gameplay. O jogo se manteve muito próximo do 100% na maior parte do tempo. O Naruto é o jogo mais leve da nossa lista, então pode ter certeza de que temos sim margem para aumentar os gráficos e dar uma tunada aqui e ali. O FPS médio foi de 50, não indo abaixo dos 45. Então é selo roda liso no Naruto pro Poco X4 GT. No Nidzinho, a gente teve um progresso em relação ao Poco M5. Se liga só. A performance foi bem mais constante, desempenhando em média os 60 FPS que deveria desempenhar desde o início. A velocidade também foi outro ponto positivo, por mais que em certos locais do mapa ela tenha sido um pouco afetada. Aqui nesse game, diferente do último, eu digo que não é possível aumentar os gráficos e tunar as configurações. Eu mesmo mudei várias vezes para ter certeza e infelizmente o desempenho piorou bastante com a resolução ajustada para 3 vezes. Enfim, selo roda liso no Need for Speed Carbon. Foi aqui no Resident Evil que tivemos um dos melhores desempenhos desse vídeo, dá uma olhada só. A performance foi tão fluida que se não fosse a tela pequena do celular, eu seria enganado pensando que estava jogando em PlayStation 2. A taxa de quadros foi de 60 na maior parte do tempo, com leves quedinhas aqui e ali, mas nada que prejudicasse a gameplay. Também não tivemos margem para aumentar a resolução aqui, porque acabava resultando em umas quedinhas de velocidade bem chatas durante a jogatina. Porém, a opção de 2 vezes, que é 720p, já é mais que suficiente para uma tela de celular. Selo roda liso no Resident Evil 4. O terceiro celular que temos aqui na lista é o Edge 30 Pro, o aparelho topo de linha do vídeo. Esse carinha foi lançado em fevereiro de 2022 com o processador Snapdragon 8 da geração 1 e 12 GB de memória RAM. A configuração que usamos aqui foi um pouco mais parruda que no restante. A engine foi Vulkan, porque ele não funcionou com o PGL, com a resolução ajustada em 3 vezes, ou seja, 1080p. A taxa de ciclo em 300% e o pulo de ciclo em 1. Nesse smartphone é de se esperar um dos melhores desempenhos para emuladores, já que ele obviamente tem poder de fogo para isso. Zero reclamações pro Edge 30 Pro no Naruto. O game rodou exatamente como era para rodar, sem nenhum travamento ou lentidão. A performance foi excepcional, se mantendo acima dos 50 FPS em praticamente toda a gameplay, sem aqueles efeitos de câmera lenta. Vale ressaltar que nem nos momentos mais pesados de porradaria eu notei alguma queda, então realmente foi super estável. É claro que esse aqui é o endgame dos emuladores, né? Digo, essa é a situação mais otimista possível para rodar um emulador em um celular. Um aparelho topo de linha que custa lá os seus 3, 4 mil reais. Não é todo mundo que tem essa opção. Selo roda liso pro Edge 30 Pro no Naruto. Esse aqui tava na cara. No Need for Speed a gente teve um resultado meio suspeito. Tudo bem, tá certo que a gente jogou com a resolução em 1080p, mas mesmo assim é esquisito que em certos momentos bem específicos a velocidade cai até para 60%. Mas seguimos, eu vou considerar essas quedas como um problema do game e não como do aparelho. Com exceção desse detalhe, a performance foi perfeita, levando o jogo com 60 frames cravados e a velocidade em 100% sem variar muito. Selo roda liso no Need for Speed Carbon. Sinceramente, o desempenho do Resident Evil não podia ser melhor do que foi. Os 60 frames seguiram fixos e em momento algum eu senti algum stuttering, lentidão ou queda na performance. Foi excepcional. Eu não posso garantir que durante a campanha inteira não vai travar nadinha, mas pelo que eu testei até o momento, o aparelho tem tudo para levar o Resident Evil sem nenhuma dificuldade, com um upscaling de 3 vezes. Selo roda liso pro Edge 30 Pro. Finalmente terminamos o tão pedido vídeo dos emuladores. Vocês gostaram? Era o que vocês estavam esperando? Não esqueçam de deixar sugestões e ideias de testes maneiros pra gente fazer igual esse aqui. Não esqueçam também de conferir o nosso grupo do Roda Liso no Telegram e também o canal de ofertas, onde a gente disponibiliza ofertas e promoções para celulares que nem esses aqui que a gente falou hoje no vídeo. Espero que tenham gostado. Até o próximo teste. Tchau!